Então, gente, eu quero convidar aqui 3 irmãs para me ajudar nessa reflexão com os irmãos, trazendo o testemunho, porque a gente se sente identificado. Então, você, irmã, sinta-se identificada com essas 3 que vão estar aqui, porque é gente como a gente, e aí você pode também falar das lutas que você passa, que elas passaram, e das vitórias que elas tiveram, você também pode ter, e da fé que elas tiveram ou têm, que vocês também se identifiquem, eu posso ter. Esse é meu povo, é minha gente. Então, eu não quero hoje fazer um sermão monólogo, mas com 4 vozes, a minha e mais 3 irmãs. Convido a nossa presbítera Jaci a estar aqui, nossa professora de escola dominical, doutora Carla, e também professora de escola dominical das crianças, a Simone. Muito bom. Senta onde vocês quiserem. Todas as perguntas serão dirigidas às 3. Então, já saiba, que nem coral, podemos assentar. Que nem coral. Então, irmãs, a mesma pergunta dirigida às 3, não... Sim. E eu quero que a primeira pergunta, as 3 primeiras, nos localize. A época, eu pedi assim, com todo respeito a Jaci, mas representando as irmãs de mais idade, tá, Jaci? A Carla, uma idade mediana da mamãe, e a Simone, que tem a Luísa, que é bem novinha. Então, o Felipe já é uma idade mediana também, meninão. Mas, assim, tempos diferentes, épocas diferentes. Então, eu pergunto, de começo para as irmãs, referente às suas épocas, qual era o maior desafio, a dificuldade para educar os seus filhos naquela época? Já sei que você educou a Sara está aí, né? O que era mais difícil educar os seus filhos na época? Conflito, assim, com o mundo, né? O que o mundo atrapalhava, o que as coisas eram difíceis, se é escola, se é transporte, não sei. A saúde na época talvez seja diferente da saúde de hoje. Com o microfone sempre. Eu estou pensando. Então, passa a vez. Passa a vez. Passa a vez. Eu acho que as dificuldades do meu tempo eram as dificuldades que hoje se tem, né? Educar um filho é um desafio, porque eles não nascem com manual de instrução. Então, é tão desafiador na minha época, quanto foi, com certeza, desafiador na época da Jaci, da Si e de outras mães, mulheres que estão se tornando mães, né? O grande desafio que nós temos é que nós temos um serzinho que nasce na nossa mão, totalmente dependente de nós, para que nós os tornemos adultos íntegros, adultos, nós que cremos num Deus que cuida e que nos fornece, que nos dá tudo o que temos, uma fé inabalável nesse Deus maravilhoso. Então, o meu desafio maior nessa época foi isso, né? Eu uma pediatra, estudei pediatria um tempão, fiz cursos de pediatria, e quando eu vi aquele serzinho na minha mão, eu disse: e agora? E agora, né? O que eu vou fazer, né? Então, assim, aquelas teorias todas vão por água abaixo, e a gente fica sem saber, extremamente insegura. Eu acho que o que norteou inicialmente a minha, quando eu vi meu primeiro filho, João Rubens, foi assim: e agora o que eu faço, né? Então, eu creio que a insegurança é o maior desafio. Insegurança. Você está pensando se foi assim com o Felipe, insegurança? No meu caso... Só uma coisa que eu não percebi, gente. As mulheres presbíteras também, agora eu minha ficha. No meu caso, também foi a insegurança. Mas o que é, para mim, um desafio hoje é passar para os meus filhos a diferença
como que eu digo, dos valores, né, que eles saibam, que eu consiga passar para eles os valores de Deus e o que o mundo tem. Entendeu? Transmitir os valores para eles, que eles saibam identificar os valores, que eles saibam ver a diferença, né? Esse é o meu grande, não foi, é o meu grande desafio, né? Ensinar para os meus filhos a diferença dos valores de Deus, dos princípios, né? E a diferença dos valores lá de fora, do mundo, né? Eu acho que toda mãe tem isso no coração, né? Porque o mundo está aí, oferecendo várias coisas, tentando convencê-los, né? E os valores de Deus são bem diferentes. Então, para mim, eu peço muita a graça e sabedoria de Deus para saber passar isso para os meus filhos. Hoje os nossos filhos estão sendo muito atacados. Exatamente. A gente tem que educar e defender ao mesmo tempo. Né? Então Jaci, é isso. Pensou, Jaci? Não, então, quando eu fui mãe, eu já não era uma mocinha, porque eu me casei com 35 anos. Então, às vezes a pessoa pode pensar, mas ela já era bem madura, né? Era mais fácil, né? Mas, irmãos, o que me dominava totalmente era realmente a insegurança, o medo de não dar conta do recado. Tá? Porque, na realidade, a gente está ali formando o caráter de alguém. Né? Então, o que nós fizermos ali vai ficar, no meu caso, eu pensava, vai ficar para o resto da vida, eu vou ser responsável por isso aí. Então, o que mais me dava insegurança, medo, era isso de não dar conta do recado. Educar meu filho, meus filhos, eu não sabia, né? Se era homem ou mulher, né? Porque eu não quis saber o sexo, né? Então, e de não preparar ele conforme eu deveria preparar. Jaci e a Carla estão falando de dificuldades interiores. A Simone já trouxe uma dificuldade do contexto, do mundo, né? Antes a dificuldade era eu vencer o problema. Agora, a Simone já mostrou uma outra situação. Vencer a dificuldade interna mais o mundo. Então, parece que está piorando, viu, gente? Parece que está piorando. Uma próxima rodada diz, você teve ajuda ou apoio de seus pais, mãe, aquela ajudinha, né? Deixa o filho na casa do vô, da avó, uma irmã, ou você criou os filhos sozinho, foi só você e Deus e o marido? Eu me considero assim uma mulher, uma mãe abençoada nesse sentido, porque eu trabalhava, a gente saía escuro de casa, voltava escuro, mas eu tive a minha mãe, que foi uma grande serva de Deus, e que foi tudo na minha vida, na educação dos meus filhos, tá? E que eu sabia que ela ia passar para eles o que ela passou para nós, e que foi bom. Então, a minha mãe foi, assim, de grande importância na minha vida. Óbvio que a gente traz, eu trouxe também muitas coisas que aprendi da minha mãe até hoje, né? Me vejo, às vezes, com atitudes como ela, e da minha sogra também, né? Só que, assim, nós tínhamos algo com os nossos meninos, que nós dizíamos que que eles não eram nem greco e nem pais. Então, nós éramos greco-pais, com uma com alguns modos de ser que eram diferentes dos grecos e diferentes dos pais, né? Era uma outra espécie. Isso, era uma nova espécie era greco-pais. Então, greco-pai. a gente, claro que óbvio que trouxemos, né, experiências que cada um trouxe, mas nós caminhamos juntos nesse processo, eu e Haroldo, buscando muito em Deus,
Deus, em lendo muito, buscando conversar com o pastor. Na época, os pastores, né, me ajudaram bastante. Então, é fundamental isso para nós, né, estarmos no corpo de Cristo. Isso ajudou muito, isso trouxe uma nova proposta para nós, enfim. Foi desafiador, mas assim, a gente entende que a gente conseguiu construir alguma coisa, né? Nós estávamos longe, enfim. Claro que os avós sempre ajudam muito, são bênçãos, né? Mas nós tentamos construir um caminhar nosso, né? Você não estava com seus pais próximos? Não estava. Nós morávamos em São Paulo. Depois nós mudamos para cá, eles ficaram próximos, mas mesmo assim a gente nós sempre entendemos que nós precisaríamos nortear a nossa família, que não era greco nem pais. Era uma que nova era greco espécie. pais, isso, então que seria diferente. Que bom. Simone está, né, perto dos 4 avós, né? Eu estou perto dos avós. Mas eu não tive ajuda, assim, diretamente com os meus filhos, porque quando eu ganhei o Felipe, a minha sogra estava de cadeira de rodas, então ela não pôde estar presente. E a minha mãe, ela tinha medo de lidar com o Felipe e com a Luísa, né? Não sei se é coisa de vó isso, não sei. Então, ela tinha... Então, assim, a ajuda do Marcelo foi fundamental. Era eu e ele e eu, e Deus. Glória a Deus. Mas, Aleluia. pastor, Deus foi maravilhoso conosco, porque... Quem nos ajudou na criação dos nossos filhos, na educação, foi essa igreja aqui. Oh, coisa boa. Tá? Amém. Eu não posso me esquecer. Já vou começar a chorar. Faz parte, né, gente? Faz parte. Eu não posso me esquecer de quem foi na minha casa e passou uma fraldinha em cima da minha cama para colocar na barriguinha do meu filho, porque ele chorava muito. Eu não posso me esquecer de várias pessoas que se levantaram desses bancos aqui para ir me acudir lá fora, porque meus filhos choravam. Então, essa minha família aqui, estendida, Glória a Deus. foi Amém. quem me ajudou no nascimento dos meus filhos. Amém. Tá? Eu sou grata a Deus por isso. Aleluia. Esses dias eu estava falando com o seu marido sobre este assunto, né? A igreja metodista, ela tem a questão do padrinho. No dia do batizado tem um padrinho. A nossa igreja tem um outro costume. Quem assume a responsabilidade junto com os pais não é um padrinho, é a igreja. Você se lembra de algum batismo infantil aqui? E que o pastor ora pela criança, abençoa junto com os pais, assume a responsabilidade e pede para a igreja estender a mão e abençoar, e assumindo a responsabilidade. Igreja, lembra disso? Que bom que vocês se lembraram, não só no dia do batismo, hoje, mas também na vida da Simone. E eu tive também, Parabéns. pastor, uma vizinha que viu o meu cansaço, o meu esgotamento, né? Porque nenhum dos meus filhos eram filhos que dormiam a noite inteira, eles choravam e choravam muito. E eu tive várias visitas, e eu tive uma vizinha que foi dormir 3 dias na minha casa, porque nem eu e nem o meu marido estávamos dando conta, né? Para ser sincero. E nós estávamos assim bem cansados, e eu sem pedir nada, por isso que eu falo que Deus foi maravilhoso conosco, porque colocou pessoas na nossa vida, né? Pessoas que não eram da família, mas então ela viu aquilo e foi dormir comigo 3 noites, me ajudar. Que Tá? benção. Então sou muito grata a Deus por isso. Ok. Eu estou fazendo um negócio aqui de última hora que eu esqueci, perdão. Eu estava com a internet desligada, vou desligar de novo. Meu editor vai tirar isso na hora. Ô Gui, estou te mandando aí no zap. Pega algumas imagens aí rapidinho para mim, meu filho. Tá com o WhatsApp ligado?
E conforme o nosso Guilherme foi bem rapidão ali está o painel do nosso dia de hoje, Dia das Mães Talk Show. Se você não sabe o que quer dizer aquela palavra em inglês ali, aquela expressão, é entrevista, talk show, tipo Jô Soares, etc., mas como eu sou metido, coloquei aquela palavra ali também, que é essa entrevista que nós estamos fazendo hoje. E eu estou mandando algumas fotos ali para o Gui, para que você se defina que tipo de mãe você é, talvez podendo usar uma ave, um animal, porque a gente sempre brinca com algumas expressões, né? Tem a mãe galinha, aquela mãe protetora, que às vezes protege até demais. O filho quer voar e não voa. Aí tem aquela mãe águia, que empurra o filho no penhasco para aprender a voar. Aí fica a briga da galinha com a águia. A galinha não pode fazer isso, você tem que proteger, mas se quebrazinha. Aí a águia, menina, você vai, teu filho vai bajular demais, não vai para proteger. Tem que soltar no mundo, deixa ele ir, né? Então, tem outra também, a mãe onça, brava que só por Deus, brava, não mexe com as minhas crias. E tem também a mãe pata, que a mãe pata, você já viu cena onde vai a mãezinha pata com os patinhos atrás? É a mãe que mostra o caminho, que ensina o caminho, meio que vai abrindo os caminhos. O Gui vai mostrando aí depois algumas fotos dessas, Gui. E aí, vou fazer daqui para lá agora. Simone, que tipo de mãe você é? Mais pata, galinha, onça, águia? Ou outro, não sei se talvez é mãe bicho preguiça, talvez. Ó, pastor, eu acho que eu sou... Pode ser dois? Pode ser dois. Eu acho que eu sou Olha lá a mãe patona, vai puxando o caminho. Olha lá, só deixa lá, espera, Simone. Vai, Gui. A mãe onça, brava aqui uma coisa. Ei, Deus da glória. A mãe galinha com os bichos. Olha lá, com os pintinhos debaixo das asas, tá vendo? Mais. Aí, a mãe onça. Olha lá a galinha de novo. E um detalhe, gente, volta aqui, Gui. Tem uma mãe galinha ali com um cachorrinho. Aquela ali é a mãe adotiva. Ela põe debaixo das asas também. Vai. E passou. A mãe águia empurra no penhasco. Vamos lá. Ó, na verdade, eu acho que a gente tem um pouco de cada bicho, né? Um pouco de cada bicho. Eu acho, né? Vai. Mas eu acho que eu sou meio galinha. Debaixo dos... Porque das asas. é muito bom, né? Nossa, é bom demais ter ele debaixo das nossas asas. Mas os pintinhos gostam de ficar debaixo das asas da mãe. Né? É. E eu acho que eu sou meio pata. Pata, ensino. Mas eu peço para Deus para ser um pouco de águia também, né? Porque a gente vai precisar. Uma hora vai acontecer. Então, eu acho que as outras mães vão falar um pouco, porque elas já chegaram nessa fase, né? As mães que não forem águia têm uma grande dificuldade quando os filhos casam. Aí entra aquela história que a psicologia chama de ninho vazio. Elas entram numa depressão terrível. Então, mães que não estão preparadas para serem águias, empurrar o filho do penhasco, sofrem quando casa. Mas agora, mãe onça, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de mãe onça, né? Porque a gente não gosta que mexe com as nossas crias, né? Já vamos falar disso já. Mas eu acho que eu sou, então, um pouco galinha e um pouco pata. Um pouco onça. Isso aí, acho que eu sou isso. Uma mãe zoológico, Mas, pastor, eu acho que todas nós somos mães zoológicas, porque eu também estou aqui tentando me definir, mas eu acho que tenho certeza que sou galinha. Tem jeito, sou galinha. Mas de alguma forma... Eu acho que a mãe se orgulha em ser mãe galinha. Com certeza. Ela se orgulha. Aqui é meu, Eu acho que eu sou galinha, mas de alguma forma eu sou um pouco águia, porque quando nossos meninos saíram de casa, né, eu e Haroldo uma vez conversando, né, com eles e tal, aí eles colocaram para a gente, mas nós falamos, puxa, mas será que vocês não teriam que ficar? Será que não poderia ficar, né? E eles colocaram uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca me esqueci. Ele falou, mãe, pai, vocês nos ensinaram assim, vocês nos educaram para ir. Aí, ó. Então, de alguma forma, nós os educamos para ir. Nós os ensinamos a ir. Talvez até sem perceber, mas foi. Sim.
Então, depois, quando eles vão, eu falo, meu Deus, mas por que eu eduquei para isso? Eu devia ter deixado, né? Volta. Então, de alguma forma, eu acho que eu sou um pouco isso, mas, assim, sou mais galinha, tá? Do que gavião. Isso porque eu não tenho dúvida. a galinha é consciente, a águia é inconsciente. Eu acho que sou mais galinha do que gavião, mas também sou onça quando mexem com eles, sou pata quando busco ensiná-los, e é isso que a gente busca sempre, né? Eu acho que nós somos meio zoológicas mesmo, mas, enfim, mas eu acho que é isso. Diz aí, Jaci, sabe qual é? Um pouquinho de cada um desses animais nós somos. Acho que todas são, né? Então, mas eu acho que eu sou, assim, galinha. Eu acho que não tem uma mãe que não seja, né? E pata, sabe? Assim, de mostrar o caminho, a direção. Acho, talvez, até mais isso aí, que eu seja. Mais pata. Mas mesmo. quando chegou a hora deles alçarem voo, né? É complicado, é difícil, irmãos, né? Para quem não passou por isso, vai passar e sabe como é duro, né, Mirtes? Soltar a cria assim, olha. E um dia, deixa eu contar um lance Para quem não passou ainda, até se arrepia. Então como vocês já foram um pouco mãe águia, vocês vão orando por mim quando chegar a minha vez. Por favor, tá? Eu me lembro quando a Sara foi para o Japão, eu quase morri, sabe? Eu estava entrando em depressão. Até que um dia, eu acordava, irmãos, com o rosto cheio de lágrimas. Até me emociona de lembrar. Porque eu chorava dormindo, até dormindo eu chorava. Jesus. De saudade dela. Aí eu falei assim, um dia, eu acordei nesse desespero, eu falei, Senhor, eu não posso continuar assim, porque eu vou entrar em depressão. Aí eu senti como se uma voz muito assim clara no meu ouvido, dizia, Jaci, você pode estar com a Sara no seu colo, mas quem cuida sou eu. Então, aquilo ali acalmou meu coração, me deu assim... Samuel, deixa eu contar, eu falei do Samuel, se ele estivesse aqui, ele ia falar, é só a Sara que ela fala, só a Sara. Ciúme de filho é brincadeira, né? Quando o Samuel foi para Cuiabá, que ele se formou e foi para Cuiabá, nossa, eu chorava no telefone, ele chorava de lá. Eu vou contar um lance bem rapidinho, irmãos, olha. Ele disse que um dia entrou, tadinho, ele sentia muita falta da gente. Diz que entrou uma senhora na farmácia, né? E ele disse que sentiu o meu cheiro, né? Daí ele chegou para a senhora, ele contando no telefone, eu chorava de cá, né? Ele disse assim, eu cheguei nessa senhora, mamãe, e falei para ela assim, a senhora me deixa eu dar um abraço na senhora? Porque a senhora tem o cheiro da minha mãe, sabe? Então, essas coisas de soltar para o mundo, Simone, é dolorido. Mas necessário, né? Necessário. Então, É necessário. E de onça a gente também é, né? Sobre a mãe onça a gente vai falar até biblicamente, tá? Tem uma mãe onça aqui muito boa na Bíblia, que eu acho que vocês vão se identificar com ela. Mas, antes que eu a cite e a gente abra o texto bíblico, você vai falar, pastor, hoje está sendo um sermão diferente, né? Mas tem que abrir a Bíblia, a gente vai abrir. Qual personagem, qual mãe bíblica da Bíblia que vocês admiram ou se identifica? Vocês pensam aí na de vocês, irmãs. Admirar, eu admiro muitas da Bíblia, né? Tem assim uma admiração profunda. Mas a que eu mais me identifico é com Ana. Irmãos, como eu já disse... Por causa do choro ou por causa da oração? Não, porque, como eu já disse, eu me casei com 35 anos. E eu, desde os meus 15 anos... Eu cuidava, era professora da escola dominical, eu sempre amei as crianças, muito, muito, sempre gostei muito de criança. E como eu me casei com 35 anos, eu tinha, assim, um medo de não ter filhos, né? Eu tinha muito medo de não ter filhos, e eu pedia muito a Deus que me desse um filho, né? E eu lia muito esse texto de Ana, tá? Tanto é que quando Deus me deu esse filho, eu coloquei o nome de Samuel, né? Então, eu me identifico muito com Ana. Amém. Carlinhos. A mulher que me ensinou muito, me ensina até hoje, em quem ela não tem nome.
ela é a mulher virtuosa. Por que essa mulher sempre me chamou muita atenção? Por conta da situação mesmo, né? De trabalhar fora, quando eu tive meus filhos, e aí eu busquei nela, né? Aprender com ela, como é que eu faria para eu poder sair e ainda dar conta da minha casa, dar conta dos meus filhos. Então, ela, para mim, sempre que me vem uma mulher, quando o senhor diz assim, que mulher que vem à sua cabeça é a mulher virtuosa. Ela é muito moderna, essa mulher, né? Eu acho ela extremamente contextualizada. Nossa, então, para mim foi assim fundamental, porque não foi fácil a volta para o trabalho depois, né, que eu tive os meninos, né? Não foi fácil deixar meu pequenininho ali e voltar a trabalhar e saber que eu ia ficar um tempo fora. Não é fácil. A mãe que trabalha fora sabe do que eu estou falando. Não é fácil deixar os filhos. Eu acho que não é fácil nunca, nem depois que eles crescem, né? Nunca, nunca. Mas, enfim, e aí eu precisava de alguém que me ensinasse com isso, e ela me ensinou muito. Sim. Pastor, eu gosto muito da história de Ana também. Fico maravilhada com a fé dela, né? Mas eu não tenho nenhuma que eu me identifico, não. Assim, não parei para pensar, sabe? Assim, me identificar com alguma mãe da Bíblia, assim. Não, tá? Muito bem, gente. Agora eu quero abrir o texto bíblico. Irmãos, vamos abrir? As irmãs. E aí, a nossa entrevista de hoje tem o seguinte tema: não mexe com a minha cria. Mais voltado, talvez, para a mãe onça. Não mexe com as minhas crias, para quem tem mais de um, porque eu creio que esse instinto protetor de mãe, e tem duas mães da Bíblia que me traz esse olhar da mãe que cuida dos filhos. Gênesis capítulo 21. Semana passada o pastor citou-as. Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Vamos ler a partir do verso 8. Basicamente, naquele texto onde dá usando gíria aqui, uma treta entre Sara e Agar. Não mexe com as minhas crias. Parece que esse título combina com esse episódio. Então, Gênesis 21, 8 diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão em um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe
Deus os olhos, viu ela o poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Aqui eu vejo o conflito de duas mães, alguns pontos negativos também, mas deixa para lá hoje. Hoje não é dia de fazer crítica à mãe, né? Mas eu vejo aqui Agar defendendo Ismael e vejo Sara defendendo o seu Isaac. Cada uma defendendo o seu. Como que é ver um filho talvez apanhar numa escola? Não sei se alguém já viu isso. Alguém de fora mexendo com o seu menino. Esse instinto mais protetor galinha, onça, mas também avaliando o texto bíblico. Faz essa junção aí do que você sente lendo este texto, seu sentimento de mãe, comentando essas duas mães protetoras. Como você vê isso aí? Quem tiver mais na ponta da língua, começa. Eu acho que essa parte da mãe onça, todas nós temos. E isso não tem jeito, é nosso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa parte da mãe onça, a gente erra e peca por amar demais os nossos filhos, né? E então a gente tem que ter cuidado, porque quando alguém mexe com os nossos filhos, muitas vezes a gente age por impulso, né? Sem pensar. A gente vai na onça mesmo, né? A gente vai como onça mesmo. E aí a gente vai colher consequências ruins, graves, né? Então, acho que vai assim da gente pedir misericórdia de Deus mesmo, porque igual o pastor falou, quando alguém bate nos nossos filhos na escola, o que dá vontade de você fazer? De voar em cima e fazer igual, né? Ou falar alguma coisa, ofender, quando o seu filho chega chorando porque aconteceu alguma coisa. Qual é o nosso instinto de mães pecadoras, de mães que nós não somos perfeitas, né? De mães imperfeitas, é agir da mesma forma. E aí a gente acaba defendendo demais, e a gente acaba errando por amar demais, né? Então, é só pela graça mesmo, gente. É só pela graça de Deus e misericórdia dEle, para nos ajudar a não sermos assim, né? Então, eu acho isso, para a gente ter esse atento, né? E pedir a ajuda de Deus, de nos ajudar a não errar pelo nosso amor, porque o nosso amor pelos nossos filhos não tem tamanho. Eu sei, né? Nós maridos perdemos, eu sei disso. A gente perde fácil. Até nisso a gente tem que pensar, porque a gente também, né? Até nisso a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente ama tanto os nossos filhos que os nossos maridos ficam para trás realmente, né? Então, vamos pedir realmente a graça de Deus, porque é difícil. Tem gente que fala assim, a vovó me abandonou. Tem marido que fala assim, a vovó me abandonou. Então é isso, gente. Nós temos que tomar cuidado, né, pelo o nosso amor. A gente tem que amar, sim, claro, porque Deus confiou os nossos filhos a nós, né? Isso é um presente que só Deus mesmo pode nos dar. Mas temos que nos atentar. Galinha, protetora, onça, sem estragar seu pintinho. Exatamente. Eu concordo plenamente com o que a Si falou. O amor de mãe é uma coisa inexplicável, né? Eles
né? Então, assim, a gente vai ao extremo por conta dos filhos, né? Então, nós precisamos ter sabedoria e buscar em Deus isso. Eu penso, hoje de manhã nós estávamos conversando, o que acontece com esse tipo de amor extremamente protetor? Você educa crianças sem o que hoje a psicologia fala muito, que é a resiliência. É saber lidar com as situações conflituosas e difíceis. Então, a gente vê jovens que matam porque o outro disse não para ele, porque a namorada não quer namorar, porque não gostou da carinha do... Então, assim, e eu penso que vem, talvez, de uma educação extremamente protetora, muitas vezes, né? Eu não tive problema com a Ana Carolina na escola, a Ana Carolina sempre foi muito dócil, enfim, mas com o João Rubens, pensa nos problemas que eu já tive, todos os possíveis e imagináveis, né? Ele era muito arteiro e, obviamente, que ele era alvo de bullying. O João Rubens sempre foi muito alvo de bullying, assim, alguns deles muito difíceis para ele, muito difíceis. Então, ele chegava em casa e a vontade que eu tinha era fazer exatamente o que você falou, ir lá eu vou na escola. E voar, né? Mas nós entendemos que a gente precisava fortalecê-lo para ele enfrentar isso aí, porque isso seria, a vida fala muito, bate forte, né? Assim, as situações, quando eles estão longe da gente, eles sofrem situações difíceis e nós não vamos estar lá. Então, nós fizemos exatamente isso que assim falou, buscamos sabedoria em Deus, para que a gente não superprotegesse nesse sentido de que os deixasse enfrentar situações difíceis, para que eles se amadurecessem e se fortalecessem, e, acima de tudo, conseguissem essa resiliência, né? Porque nós somos leões, sim, se nós não nos policiarmos, né? Jaci, o que você se identifica, como que você vê essas duas mulheres aí, defendendo cada um sua cria? Eu concordo plenamente com o que a Carla e a Simone falaram. É o que eu penso também. Mas, em contrapartida, né, a gente tem que tomar muito cuidado, agora eu falando já com uma mãe idosa, né? Quer dizer, a gente começa a pensar certas coisas na vida. Que os nossos filhos também não são santos. Não são perfeitos. E que, às vezes, algo que aconteceu com aquele filho, que gerou um outro avançar nele... Nem sempre a culpa é do filho do outro, Nem sempre né? a culpa é do filho do outro. Talvez é o seu filho mesmo. Né? Fazer o quê? E, às vezes, a gente, pelo fato de ser onça e já ir em defesa do filho, a gente, além de estar sendo injusto em determinados casos, a gente está educando o filho errado. Porque na cabecinha dele, ele sabe que ele que provocou aquela situação. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de ser onça, né? E a sabedoria divina mesmo. Falta a razão para a onça, né? e talvez é injusta, né? Na realidade, o filho vai estar aprendendo uma coisa. Poxa, ela me defendeu, mas eu que estava errado. No fundo, ele sabe que ele estava errado. Né? Muito bom. Interessante que Deus, no texto de Sara e Agar, Deus faz a justiça dele de uma maneira plena. A promessa é para Isaac, e ele cumpriu. Mas ele não despreza Ismael, porque ele é filho de Abraão. Agar não tem nada a ver com isso, Ismael não tem nada a ver com essa bronca. Vocês fizeram errado, mas mesmo assim eu vou honrar. E Deus cuida, dá uma pai de nações, então uma bênção impressionante para a descendência desse menino. Eu quero fazer já a nossa última pergunta, que eu creio que vai ser muito importante para um testemunho para a vida de todas as mamães, as jovens que nos assistem. Mamãe, como você define um modelo de transmissão do Evangelho para os seus filhos? Como você transmitiu? Como você pode ajudar e contribuir, através desse nosso bate-papo, a transmitir esse Evangelho, né? Acho que a Simone começou um pouquinho essa preocupação, e eu creio que nós, como povo de Deus, e no Dia das Mães, nos preocuparmos. Hoje eu falei no almoço, na casa dos irmãos, né? A gente se preocupa muito em deixar herança, dinheiro, bens, mas tem duas coisas primordiais para você deixar de herança para os seus filhos:
o evangelho e o ensino, a educação secular. A faculdade que ele fez, ninguém rouba, né? E nem a palavra de Deus guardada no teu coração. Faz a pergunta novamente, pastor. Como você educou seus filhos, transmitiu o evangelho para os seus filhos? Isso é muito, muito sério, eu acho, né? Porque eu acho que a gente tem que viver o que a gente estiver falando para os filhos. Eles estão vendo, né? São Eles os primeiros vendo, a ver, né? Então, o viver da gente tem que ser de uma forma que possa dar uma formação boa para o filho, né? Então, uma responsabilidade muito grande, porque no meu entendimento, eu tinha que procurar ser a melhor em todas as coisas, em todas as áreas, e mostrar através da minha vida o que é servir a Deus. Glória a Deus. Né? Então, era essa a minha, assim, o grande desafio para mim foi esse, de que meus filhos vissem em mim Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, para que eles pudessem seguir também, né? Fazer para que o discurso não fique coerente. Eu vi isso nos meus pais, na minha mãe. Eu vi isso na minha mãe. E eu quis ser igual a ela. Que bom. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, pastor. Para nós foi, para mim, para o Haroldo, e nós aprendemos muito com isso. E assim, eu sou fascinada pela maternidade e paternidade, porque a gente aprende demais com eles. E nós aprendemos que nós só poderíamos passar o evangelho para eles se nós vivêssemos esse evangelho. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: os teus atos falam tão alto que eu não ouço a tua voz. Então, eu sempre tive convicção, eu e Haroldo, disso, de que nós ensinaríamos os nossos filhos quando eles nos vissem fazer aquilo que nós estávamos ensinando. Primeiro faz, para depois falar. Senão, nós não ensinaríamos. E a gente começou a entender que nós precisávamos congregar, né? Nós precisávamos que eles amassem a igreja. Então, assim, amassem a palavra de Deus acima de todas as coisas, conhecessem esse Deus maravilhoso, amassem a igreja. Então, nós vínhamos com eles, nós os trazíamos, enquanto eles dependeram de que nós trouxéssemos, nós trouxemos sempre. Eles estavam sempre conosco na igreja, porque eles tinham que entender que essa comunhão com o corpo de Cristo é fundamental. Igreja, corpo, tá? Não estou colocando aqui igreja, instituição, mas igreja, corpo. Então, eles precisavam ver isso, eles precisavam ver que nós buscávamos a palavra dele. Esses dias, João Rubens, conversando com João Rubens lá, ele falou: mãe, eu falei, filho, você é o sacerdote do seu lar, você sabe disso, não é? Você aprendeu isso com o seu pai. Quantas vezes você viu o seu pai sentado ali naquele sofá, lendo a Bíblia? Muitas vezes, mãe. Eu falei, então faça igual. Faça igual. Ensine, fale para a Radassa da palavra de Deus, leve a Radassa para uma igreja, faça isso. Então, eu acho que o grande desafio e segredo da educação cristã nas nossas casas vamos fazer primeiro. Não vamos exigir que o filho faça sem eu fazer. Para que ele faça, eu preciso fazer primeiro. Eu acho que esse é o grande segredo. Glória a Deus. Fechou, né? Fechou? Sobrou nada. Vou falar o quê? Vou falar o quê depois de tudo isso? Sei. Não, é isso aí mesmo. Não adianta, a gente fala muito, né? A nós mulheres, mães, a gente fala muito. E eu acho que não adianta muito falar. Nós temos que fazer, nós temos que ser. Não adianta eu querer que o meu filho venha para a igreja se eu não venho. Não adianta eu querer que o meu filho saiba as histórias, saiba de Jesus, se eu não ensino, né? Então é isso, é fazer, é ser, né? Vale muito mais o seu exemplo, a sua atitude, do que o seu falar, né? Os nossos filhos observam muito isso na gente, o que a gente faz. Né? Então, não adianta a gente falar, querer que eles façam uma coisa que a gente não faz.
né? Então, eles gostam muito que leem historinha quando vai dormir, que oram. E, gente, quem não faz isso, façam, porque é muito gostoso, sabe? Eu sei que eu vou sentir muita saudade disso. Tem muito resultado. É muito gostoso, sabe? Ver eles indo lá na gaveta, pegar aqueles livrinhos. Eu quero essa história hoje, eu quero essa, sabe? É muito gostoso. É uma alegria enorme. Isso tem que começar. Hoje existe uma proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria de começar com o bebê. Leitura para o bebê, diz que faz uma diferença em muitas áreas da criança. Viu? Irmãos, é interessante a Simone falando, isso de cantar, de orar com a criança, de contar uma história na hora de dormir, fica para a vida toda. Eu vou contar um lance para os irmãos que pode parecer assim, mas Samuel tem muita sensibilidade, muito sensível, né? Um dia, poucas semanas antes dele se casar, ele chegou lá em casa e falou assim: mamãe, senta aqui. Naquela muretinha que tem lá em casa, na varanda, né? Senta aqui, mamãe. Eu sentei, ele deitou, esticou as pernas, aquele homão de 2 metros, quase, né? Esticou todo lá na varanda, pôs a cabeça no meu colo e falou para mim: canta aquela musiquinha que a senhora cantava para eu dormir. Sabe? Aí eu cantei a musiquinha para ele. Ele falou assim: mas que gostoso, mamãe. Como é gostoso lembrar aquele tempo. Quanta paz. Senti uma paz muito grande agora, mamãe. Aquele homão enorme, sabe? Se recordando de algo de tantos anos atrás. Ele lembrou. E que ficou aquilo na fez memória. Bem para ele, ele queria bem. relembrar aquele bem, né? Então, a Simone falou uma coisa que é muito importante. A gente tem que aproveitar isso aí. Porque isso fica na memória para sempre. E sabe, Jaci, eu falo assim que essa é a nossa parte. É a mãe, né? Porque às vezes, que nem às vezes eu falo para o Marcelo, eles falam: mãe, vamos orar. Eles falam, para dormir, né? Daí o Marcelo às vezes já está até na cama, tudo. Daí eu grito ele: vem orar, vamos orar com as crianças. Então, assim, para eles, não sei, parece que é uma proteção, é uma coisa que eles, entendeu? E às vezes eu vou orar com eles, e às vezes o Marcelo não está, eles falam: mãe, e o pai? Né? Então, mas assim, a gente tem essa iniciativa, e às vezes eu cobro, não que ele não faça isso, ele faz, mas assim, é menos do que nós mães. Eu acho que isso é mais parte da mãe, né? Tem mais, assim, paciência, tem mais aquele jeitinho de contar historinha, né? Do jeito que a criança vai entender, né? Então, é muito legal, é muito bom. Eu acho que isso... Lá em casa, quem contava era o pai. O pai sentava e contava. Talvez você fique se perguntando, né? Lógico, eu tenho que dar o exemplo, e aí é no dia a dia. E nas palavras, como que eu ensino meu filho? A proposta antiga e que ainda é viva para hoje é o famoso culto familiar. O que é esse culto familiar? É uma liturgia, uma pregação? Não. Você pega a Bíblia infantil do seu filho, leia nela, cante a musiquinha do departamento infantil, que você cante 3 palavrinhas só, que seja, faz o culto infantil ali, na cama. Às vezes eu faço o nosso quarteto em casa, os 4 em cima da cama. Ali é o nosso templo, é a nossa cama. Os 4 em cima da cama, cantando, lendo a Bíblia, orando, acabou, é isso. Uma leitura bíblica, uma música, 2 e uma oração, né? Ensinando os textos bíblicos, isso é fundamental, ensinar a palavra de Deus. E eu só aproveitando a deixa, dizer que o pai não pode e a mãe perder a oportunidade de contar suas histórias. Pai e mãe é referência para os filhos em tudo. E os meus já sabem: pai, conta a historinha para mim. Eu pergunto: qual, filho? Da Bíblia, da escola ou minha? Porque tem as minhas histórias, o que eu vivi. E os meus filhos gostam que eu conte as minhas histórias, as coisas que eu aprontei de errado. Eu conto também, não escondo, e conto as coisas boas, as coisas ruins,
as coisas engraçadas, porque eles têm que lembrar que a gente é gente, que a gente erra, que a gente acerta e que a gente está aqui, né? Então, quero nos colocar de pé, vamos ficar em pé, e encerrar esse nosso sermão entrevista de hoje, e que você seja abençoada com esses testemunhos, com essas dicas,